Olá pessoal, sou o Frank tá aí do canal Historiando na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu vou falar de uma deputada, Ana Paula Campagnolo, que pessoas como ela é que ajudam a demonizar a história de Marx, né? Junto com um padre, né? O padre falta com uma capacidade, ele tem uma capacidade de imoralidade, né? Que, por exemplo, né? Por muito menos, né, João Paulo II expulsou Leonardo Boff da igreja Católica. Porque Leonardo Boff, ele estudou Marx, ele entendeu Marx, e sabia que o marxismo lutou para construir uma sociedade melhor. Ele foi expulso. Esse padre, pelo que ele falou, e um papa que é progressista, expulsaria ele. Mas como o progressista não tem esse ódio que o conservador tem, né, ele se mantém. Mas ele é um sabotador intelectual. Né? Ele não leu o Marx, que dá para perceber nas asneiras que ele fala. Para você ter um conhecimento a respeito de um autor, você tem que ler o autor. Né? Ela está lendo um livro de um pastor. O que pastor entende de marxismo? Né? Muitos dele, pela canalice intelectual, né? Aliás, nem intelectual, pelo dogmatismo de um livro só, né? Eles vão acusar de um monte de coisa. Aí eu escutei um monte de asneiras. Por exemplo, o comunismo queria dominar a América. Como? Se os Estados Unidos é a maior potência bélica, né? E quem dominou, né, a América do Sul foram as ditaduras, né, que ela defende, as ditaduras conservadoras de Pinochet, né? Diz que Marx defendia a tortura. Pinochet que defendia a tortura. Conservador da família, dos bons costumes, ele fazia a mulher transar com cachorro, matou 40 mil chilenos, né? Introduzia ratos vivos em vagina. Né? Jair Bolsonaro é um conservador. Né? Aí ela disse que Marx é vagabundo. Vagabundo, eu vou deixar para quando chegar na hora. Os conservadores defendem a liberdade e a ordem. Por que a ordem? Porque o conservadorismo, um cristão que se diz conservador, ele não é cristão. Porque a ordem do conservador é que a sociedade não mude. O pobre continua pobre e o rico continua rico. Né? Não existe, por exemplo, Burke, que é o pai do conservadorismo, ele não aceita a solidariedade, o princípio cristão. Como pode ser conservador e cristão? Ele tá sabotando, né, a pregação do próprio Jesus. Né? O conservador, né, ele defende a riqueza material. Jesus andava com os pobres. O Silas Malafaia é um conservador. Ele criminaliza o MST, que é um movimento social que luta pela justiça da reforma agrária, como essa Ana Paula Campagnolo também condena, e protege os grandes fazendeiros. Né? Que Jesus que esse povo defende? Né? Que defende o rico e criminaliza o pobre. Marx era satanista. Né? Satanista por quê? Ela novamente mostra esse livro, os escritos ficcionais. Aí ela abre o livro, né? Olha aí, eu já li esse livro todo, não tem uma palavra aqui de satanismo. Ele escreveu com 17 anos esse livro. Ela tá mentindo. E aí o povo que segue ela ignorantizado acredita na farsa, ela é uma farsa. Né? Defendem, os conservadores defendem a liberdade. Que liberdade que a ditadura defendeu? E eram conservadores. No Brasil, o AI-5
né? Tá ali. O AI-5, o governo militar tirou até o direito do juiz dar um habeas corpus. Né? Que liberdade que eles defendem. Adolf Hitler era conservador. Né? Mussolini era conservador. E o pior, o Papa Pio X fez um acordo com Mussolini, né? Que era um fascista, né? Para se proteger do comunismo, porque ele é conservador. Qual é a justificativa? Né? Porque o cristianismo primitivo, segundo Flávio Joséfo, ele tinha valores sociais. Ele vai perdendo e cria esse conceito de conservador para justificar a riqueza material que vão adquirindo durante o tempo. Né? Marx era satanista por causa desse livro, que não tem nada ali. E aí, diz que o comunismo perseguiu cristãos. Ela não apresenta nenhuma prova material disso. Né? Tanto que na Rússia teve a Igreja Católica Ortodoxa, em Cuba tem até movimento protestante. Né? Agora, né? Quando eu chegar lá, eu vou falar o que eles não falam. É que Marx pregava o fim da religião. Jamais. Nunca pregou o fim da religião. Ele fez uma crítica de que a religião ela é metafísica, ela não resolve os problemas do homem, porque o próprio Deus deu o livre-arbítrio. Né? Os problemas do homem têm que ser resolvidos pelo homem. Não adianta você ficar orando que não vai vir a solução. Não é? E aí eles aceitam, por exemplo, como cristão Jair Bolsonaro, que tem como herói o brilhante Ustra. Né? Que uma das torturas da Comissão da Verdade, né, que a mulher foi morta amando do herói do Bolsonaro, né, que a imprensa no outro dia disse que ela tinha morrido em tiroteio. Eu já falei isso para você, quando chegou lá ela tinha um braço quebrado, o outro fraturado, uma perna quebrada, arrancaram os bicos do seio dela com dente, apertaram um torniquete na cabeça dela que um olho pulou para fora e o outro ficou vazado, né? Arrancaram o couro cabeludo dela, era o conservador. Valores de Jesus. Né? Aí ela vai o padre vai mostrando que não conhece absolutamente nada, não leu, e aí ele é um farsante, né? Para mim ele não é um padre, porque ele falta com a verdade. Né? Porque você só obtém a verdade de uma certa literatura, um certo conhecimento, quando você pesquisa. Você basear numa obra de um cara infinitamente inferior para fazer críticas a um autor que foi um dos mais importantes da história, é uma farsa intelectual. Marx deixou morrer 4 filhos. Né? Os filhos, aliás, 4 filhos se suicidaram, né? Isso é uma mentira absoluta. Marx perdeu 4 filhos, né? Para as questões não só da saúde, porque naquela época a Inglaterra, o índice de mortalidade infantil era de 15%. E ele morava num bairro pobre, ele é condenado à pobreza a partir do momento que ele escreve esse livro aqui, que ele assume a defesa da classe trabalhadora, os despossuídos. Né? E o que estava fazendo a igreja conservadora na Inglaterra? Foi ela que ajudou, se associou à burguesia, né, para tirar o pobre camponês da terra, para dar espaço para a burguesia produzir lã para a indústria de tecelagem. Ela apoiou isso. Né? E os dois. Marx perdeu, na verdade, 5 filhos. Está na biografia dele. Ela não leu a biografia, né? Essa biografia mostra. Marx perdeu 5 filhos. A filha mais velha morreu 3 meses antes dele, de câncer. Né? A esposa Jane Marx morreu 3 anos antes dele. Ele teve todas essas perdas. Né? Tinha
gota, reumatismo, neuropatia, problema de fígado, pulmão, mas ele conseguiu escrever o projeto Mega Marx 2, né? Marx Extazauber, que está sendo produzido na Alemanha, vai passar a coleção dele de 60 livros aproximadamente, eu tenho uns 40 aqui, vai passar para 120. Em 40 anos ele escreveu 120. E aí ela diz que ele é vagabundo. Produção intelectual é vagabundagem? Né? Agora, mau caratismo ela tem. Isso é uma característica do conservador. Né? Marx não acredita em Deus. Não é acreditar em Deus. Marx não acredita na interferência divina. Né? Não é que ele acredita. Ele não vai abordar quase nunca a questão religiosa. Né? Somente no livro da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Aí Marx tinha ódio do homem. Foi Marx que criou, né, toda a literatura crítica para empoderar a luta sindical. Né? Quem odiava seres humanos era o conservador. Quem escravizou os negros na África? Aliás, nos Estados Unidos? Foram os conservadores. Vocês podem ver um filme 12 anos de escravidão. Né? No Brasil, quem escravizou os negros? O conservador. Quem matou, eliminou 8 milhões de índios em apenas 8 anos? Os conservadores norte-americanos. Né? Em nome do destino manifesto que se dizia um povo abençoado por Deus. E, portanto, tinham que ter uma grande nação. Adolf Hitler vai escrever a única obra dele, Mein Kampf, Minha Luta, né? Ele vai se inspirar, né, nos campos de concentração dos norte-americanos, dos índios, que foram mortos sistematicamente. Condenava os cristãos, condenava Cristo e os cristãos. Não existe biografia do Marx que ele fala de Jesus Cristo. Né? E muito menos dos cristãos. Né? Tanto que, recentemente, né, uns 3 anos atrás, o Papa Francisco diz, o marxismo é o mais próximo do cristianismo. Frei Beto, um dos maiores intelectuais brasileiros, né, um frei, né, que escreveu mais de 50 livros, traduzidos em mais de 37 países, ele fala, né, que Che Guevara, guardando as devidas proporções, fez a mesma luta que Cristo fez, contra as desigualdades sociais, contra a exploração do pobre. Né? O Che Guevara, que eles demonizam, né? Ele abriu mão da vida de médico burguês para morrer na selva da Bolívia. Ofendia o proletariado. Quem ofendia o proletariado era o burguês. Né? Eu li ontem para vocês, né, que o Engels escreve, né, que nunca viu um sujeito tão mau caráter, tão sem coração, que só adora o dinheiro, que é o burguês. Né? Marx está lutando contra isso. Né? Ele fala na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, ele investigou durante 22 meses as periferias e ele percebeu que o trabalhador de tão explorado, ele só tinha 3 opções: morrer de fome lentamente, se suicidar ou partir para o mundo do crime. Marx vai justificar, porque ele é injustiçado socialmente. Olha o livro A História da Riqueza do Homem, de Huberman. Estava aqui agora. Eu vi esse livro hoje. Bom, não interessa.
Léo Huberman vai mostrar que na Revolução Industrial o burguês contratava criança de até 2 anos de idade. Ele muitas vezes se enganchava no maquinário, perdia a mão, perdia braço, né? Dormia em caixotes, né, perto da fábrica, né? Trabalhava 12, 16 horas por dia. É Marx que através das lutas sindicais, e eles condenam o vermelho, e o vermelho é a cor do sacrifício, as lutas da classe trabalhadora começam com o movimento cartista, né, ludista, aliás, Lud, né, que percebe que toda vez que o capitalista leva uma máquina para dentro da fábrica, perde-se emprego. Ele vai começar a destruir, o movimento vai começar a destruir máquinas, né, e quem a igreja vai apoiar? Né? A burguesia. E o que vai acontecer com o Ned Ludd? Ele vai ser assassinado. Marx defende a luta de classe. Claro que defende. Como é que vocês acham que a burguesia abre mão do poder que ela tem para explorar a classe trabalhadora? Ela chegou à condição de classe burguesa derrubando a aristocracia através da luta. Né? Só a luta. Porque não existe conciliação entre a burguesia, porque o capitalismo vive da exploração. Ele não abre mão disso. Né? Luta de classes, né? Tem que haver sim, né? O conservador é contra, por quê? Porque a luta de classes é uma revolução, e a revolução tira o bem-estar dele, e ele está pouco preocupado com o outro, porque o conservador, vocês percebem que eles falam que defende a família? Cristo fala amar a todos, eles defendem só a família deles, as outras que se danem. Que cristão é esse? O cristianismo é revolucionário. Claro que é. Né? Aliás, o Marx é revolucionário e Jesus Cristo é um revolucionário. Né? Se ele está dizendo, né, ele está mudando, né, o status quo da ordem estabelecida, né, onde Caifás ganhava dinheiro através de dízimo, de impostos, ele está dizendo, não, isso aí não é necessário. Você chega a Deus somente pela fé. Ele tá revolucionando a ordem das coisas. Por isso que ele é morto por crucificação. Né? E anacronicamente falando, eu volto a dizer, né? Se Cristo andava com pobre, ele anacronicamente é da esquerda. Essa mulher odeia pobre. O Jair Bolsonaro odeia pobre. Eles são conservadores. Que justificativa você tem para escravizar o negro? É só ter ódio pela raça humana. O conservador fez isso. E eles vão mais além ainda. Que Marx defendia a chacina. Chacina que defende a Inglaterra conservadora, invadiu a China, dominou a China durante 100 anos e matou 80 milhões de chineses. Né? E viciou os caras em ópio, né? Sob o pensamento de livre mercado, vender ópio para os caras ficarem viciados, né? E aí eles vão dizer, Mao Tse Tung matou. Claro que matou, tem que matar, porque os caras estão comendo meu sangue. Aí ela vai falar mal de Cuba, né? Cuba, os países comunistas que não deixam religião. Eu já falei que deixam. Cuba, né? A Venezuela, eles falam da Venezuela com um grau de pilantragem, né? Porque a Venezuela, eu falei do documentário Assassinos do Petróleo, né? Os Estados Unidos roubam petróleo de outros países desde a década de 50, né? O conservadorismo, depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos, criou a lei de segregação racial de Jim Crow, né? No lado sul dos Estados Unidos. E pior, né? Criou uma brecha na lei que o homem nascia livre, o negro também,
e só quando pratica um crime que ele é condenado e perde o direito de liberdade, se torna escravo novamente. O que o branco, sulista, conservador de Jesus fazia? Negava a empregabilidade para o negro e prendia por vadiagem. A Ku Klux Klan, que foi o grupo mais terrorista dos Estados Unidos, eles defendem valores conservadores e cristãos. Não é? E aí, o padre detona de vez. No final ele diz que a linha é assim, né? Marxismo, comunismo, leninismo e socialismo. E depois nazismo. Ele fala que a cronologia é essa. Ele não sabe de nada. Né? Porque Marx defende, primeiro, a luta de classes, o socialismo é o Estado quando vai se apropriar. Ele também diz que o Marx defende tomar os bens de todo mundo. Não, é só dos meios de produção. Porque ele quer justiça social. Né? É os meios de produção somente. Ele não leu. Né? A ordem não é essa. É uma ordem de trapaça. Né? O socialismo vem depois da luta de classes e consolida os valores sociais de altruísmo, de solidariedade entre a espécie humana, para chegar ao comunismo numa sociedade civilizada, onde ninguém tem que sofrer por uma diferença social. Né? Por fim, né, ela cisma em dizer que a religião aliás, que Marx era satanista, né? Marx foi condenado a viver na miséria pela opção de luta dele, né? E se hoje, né, nós tivemos até pouco tempo atrás, aí você vê quem defende o pobre. O Jair Bolsonaro votou a reforma da Previdência para ferrar com o pobre, né? O conservador, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Antônio Conselheiro, que criou a cidade de Canudos em 1895 para fugir da seca do Nordeste, né? Matou naquele ano 100 mil cearenses, né? E ele cria a cidade de Canudos. Num determinado momento, a cidade fica maior do que Salvador. Mas o que a igreja conservadora católica reclama? Né? Que ele está subvertendo a ordem, né? Ele não pode ter aquilo, ele tem que ser submetido ao superior, né? Que é o que eu falei da ditadura militar. E aí vou mandar várias missões para lá, até que a última mata 25 mil pessoas em um dia. Estupra, esquarteja, né? Que homem bom é esse? Né? O Congo belga, os conservadores, quando invadiram a África, dominaram o povo, roubaram a riqueza, mutilaram pessoas. 75 milhões de pessoas morreram na África. Né? Só no Congo belga, 15 milhões. Né? Os Estados Unidos foram levar a democracia para o Vietnã quando o país não era democrático, o negro não votava, porque o negro era cidadão de segunda classe. Né? E ela fala de Cuba, que é miserável. Veja os documentários da BBC de Londres. Né? A maior cracolândia do mundo é em Hollywood. Não existe médico, a questão financeira. Tudo é financeiro lá. Tudo é direito econômico e não direito humano. Diferente do que o pensamento marxista tem. Né? Então, eu penso que é o seguinte... A tese do concílio de Nicéia, né, é que criou, né, através dos influenciadores do cristianismo, a ideia de que Jesus morreu pelos pecados. Não, ele morreu porque ele era um preso político, ele foi condenado à morte porque ele estava ameaçando o ganho material de um judeu muito poderoso chamado Caifás. Tinha que ser eliminado porque senão ele ia destruir o poder de ganho. Né? Se ele cura através da fé, o que eu vou fazer? Não vou vender mais nada. Aí,
Aí ele fala que veio o nazismo, né? Porque ele associa o nazismo ao Partido Social-Democrata Alemão. Marx faz uma crítica à adesão dos sindicatos à política, porque fala, vocês não vão resolver, o Estado é burguês. Ontem eu falei para vocês, o André Esteves manda no país. Né? Eu lamento que ela é uma professora de história. Né? Já foi expulsa de várias escolas pelo seu pensamento extremista. Ela persegue professores. Né? O cristão defende amor. Que amor que o Bolsonaro defende? 18 milhões de pessoas morrendo de fome. Né? Enquanto isso, a Petrobras passou ontem 31 bilhões de lucros e dividendos para os acionistas. Daqui a 2 semanas vai passar mais 31 bilhões e o povo está morrendo de fome. Que cristão é esse? Né? Olha um exemplo de um bom cristão. Eu não ia falar, mas vou falar. Porque tem na internet, o cara gravou, o pastor Magno Malta não refutou. Magno Malta, quando era presidente da CPI, veja o valor cristão que esses caras têm. Conservadores. Ele acusou um motorista de ônibus, um pobre, né, que não conseguia se defender, de ter estuprado a própria filha de 3 anos. Né? Em nome de Cristo, ele falsificou o laudo, né, de estupro que dizia que a menina tinha perdido o ímen. Esse cara foi preso, teve as unhas arrancadas, teve os dentes arrancados com alicate, foi estuprado, foi sodomizado, perdeu